Bom dia, hoje é 26 de dezembro, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, querido ouvinte, sejam bem-vindos aos nossos especiais de final do ano. Nas últimas semanas, eu e a Isabela Fleischmann, a outra apresentadora, gravamos uma série de entrevistas sobre os temas que vocês mais pediram aqui no podcast ao longo do último ano. Não esqueça que o nosso podcast agora está patrocinado, então você vai começar a escutar essas entrevistas depois dos famosos reclames do Plim Plim. Fique porque o conteúdo tá muito legal. Para não perder nenhum episódio, não esqueça de se inscrever aqui no podcast e também de seguir a Bloomberg Linha em todas as redes sociais. A gente se vê de volta no dia 2 de janeiro, quando voltamos com a programação normal. Boa entrevista! Você sabia que a conta global da Nomad tem uma plataforma que te dá a liberdade de investir no exterior e construir patrimônio em moeda forte? Tudo isso de forma segura, ágil e sem taxas. Em um único aplicativo, você pode acessar um dos maiores mercados do mundo e investir em ações, ETFs e REITs, listados nas maiores bolsas de valores do mundo como NYSE e Nasdaq. Entrevistamos Sabrina Loureiro, head de conteúdo da Nomad, para entender como os brasileiros podem acessar o mercado de investimento nos Estados Unidos. Ela explica que antes era uma oportunidade restrita a poucos, mas agora plataformas como a Nomad tornaram simples e seguro investir em moedas fortes como o dólar para quem está no Brasil. Sabrina, muito obrigada por estar aqui conversando conosco nessa nossa última conversa do ano. É bom para a gente aproveitar essa reta final para fazer planos para 2024, né? Em termos de investimentos, como estará o cenário internacional? Bom, o cenário de investimento internacional, ele sempre é muito dinâmico, né? Quando a gente fala de mercado americano, tem até uma frase célebre que fala "Never bet against America", então nunca aposte contra a América. E eu acho que é muito verdade, a gente viu no final do ano um rally importante de ações, e a gente vê que as ações americanas, a despeito de crises, mudança de presidente, tudo que acontece no cenário global, a gente vê que, olhando os últimos 100 anos, as ações americanas, elas só se valorizaram, né? Tiveram momentos de volatilidade ao longo do caminho, mas se você traçar uma reta dos últimos 100 anos, a gente vai ver que ações americanas sempre é para cima. Entendi. E quais os melhores setores que os investidores devem olhar no ano que vem? E um posicionamento para o cliente de longo prazo, o cliente que pensa em aumentar a capital no longo prazo, ações sempre é um drive importante. E aí, quando a gente fala de ações, eu evito falar de papéis específicos, né? Eu acho que uma cesta de ações, você comprar uma ação através de um ETF, que é um portfólio maior, ela diminui o seu risco de single names e pode fazer você ter uma performance melhor, mais ajustada ao risco no longo prazo. Mas agora, não dá para negar, tem um tema que está super na moda, que é a questão da inteligência artificial, né? Acho que tem bastante gente falando de inteligência artificial. A gente viu agora em 2023 que muitas empresas de tecnologia ligadas ao setor de inteligência artificial tiveram uma valorização super expressiva. A gente viu o lançamento do Gemini, né, do Google recentemente, e essa tecnologia ela está mudando e tem um poder transformacional enorme. E, na minha opinião, isso não vai se restringir só às empresas de tecnologia. Eu acho que empresas de outros setores podem se beneficiar dessa transformação que a inteligência artificial traz. Então, vale a pena ficar de olho, não só nas empresas de tech, mas nas empresas que podem se beneficiar dessa tecnologia. E como eu começo a investir? Bom, investir no exterior antigamente era muito difícil, né? Era super restrito, só investidor qualificado, institucionais ou grandes privates tinham acesso. Essa indústria mudou, eu acho que hoje o investidor de varejo ele tem acesso, tem uma série de empresas que dão esse acesso ao investidor do varejo a entrar no mercado americano, a Nomad é uma delas, e a Nomad ela oferece tudo isso através de um app super simples, tudo em português, ninguém precisa falar inglês para conseguir investir nos Estados Unidos, são mais de 8 mil ativos na plataforma da Nomad, a gente tem alguns fundos selecionados, a gente tem o ETF de renda fixa, que são queridinhos dos brasileiros, mas não se limita a isso. Então, o cliente que quiser investir em qualquer mercado, ter qualquer exposição americana, dentro desses 8 mil ativos, mais de 8 mil ativos, ele vai encontrar tudo o que ele precisar. Diversificar seu portfólio e proteger o seu patrimônio nunca foi tão fácil. Baixe o app e abra já sua conta. Nomad, a conta de quem investe.
Para esse primeiro episódio de final do ano, eu conversei com o Gustavo Sanches Matsufugi, o David Jones, e o Guilherme Heitzmann Nogueira, o Fênix, do Flow Games, que é uma plataforma especializada em games. Eles me contaram tudo sobre o mundo dos negócios neste segmento e também o que esperar do GTA 6, o jogo da Rockstar, que deve ser lançado em 2025 e que causou aí um certo furor na internet nas últimas semanas. Veja aí o que eles têm para falar sobre o panorama de games para 2024 e também o que tem acontecido nos últimos meses. Então, para a gente começar a conversa, eu queria que vocês se apresentassem o Flow e que ao longo de toda a nossa conversa vocês me tratassem como se eu fosse uma criança de 5 anos que realmente não sabe. Tá bom. Bom, o meu nome é Gustavo, né, mas eu sou conhecido na internet como David Jones, né, por causa do Piratas do Caribe. Eu faço já conteúdo para internet já vai fazer 13 anos, né, e eu comecei fazendo aula de Photoshop, migrei para videogame numa época que não podia nem fazer vídeo de videogame, né, quando pôde fazer no YouTube eu comecei a fazer, e aí a gente vai jogando, né, muita coisa mudou desde 2010 para cá, né, e há pouco tempo a gente criou o Flow Games, né, que é um braço do Flow, só que de videogame, né. O Igor, né, que é o fundador, criador do Flow, ele é meu amigo há mais de 20 anos e a gente começou junto, sabe? Tipo, eu criei meu canal de videogame, aí eu falei pra gente jogar junto, ele também fez, ele também vem de videogame, né, originalmente. E a gente começou o projeto já foi fazer uns 2 anos, eu e o Fênix somos os maiores, assim, digamos, idealizadores, além de sócios, né? A gente construiu toda a parte criativa, a parte de negócios, execução, porque realmente a questão técnica do que a gente faz lá ela é bem complexa e tem muita gente hoje no projeto e a gente só pretende mais. E agora com o lançamento, o anúncio, né, do lançamento do GTA 6 para 2025, com certeza é algo que vai mexer muito em toda a indústria, tanto na parte de videogame mesmo, quanto na mídia que trata com isso, porque vai ser um negócio gigantesco. Boa. E eu, Ana, eu também era um youtuber, eu tinha 14 anos, faz 12 anos também, eu fui até ver aqui, e eu fiquei com o canal no YouTube um bom tempo, como minha principal função na vida, né, além de estudar e tal, mas em 2019 eu pausei o canal e eu fui mais pro lado de business, aí eu trabalhei numa startup de esportes, depois eu trabalhei na Xbox, na Microsoft, né, e eu fiquei 2 anos no time da Xbox e aí eu fui chamado pelo pessoal do Flow para iniciar esse projeto também no Flow Games. O David já estava lá com o Flow Sport Clube, que ele tem também, era o podcast de esportes. E aí o Dave se juntou a mim e a gente começou a idealizar esse projeto e fundamos esse projeto em maio do ano passado. Então é um projeto realmente bem recente. E eu acho que vale ressaltar que a gente tem um projeto, não só o canal no YouTube, mas a gente tem um portal de notícias, que hoje já é um dos maiores portais de notícias de games no Brasil. A gente teve 2,8 milhões de visitas no último mês. O portal cresceu muito, e o portal, ele nasceu em novembro do ano passado. Então ele nasceu um pouco depois do canal no YouTube, mesmo assim ele tá com bastante sucesso. E o nosso canal do YouTube virou, além de todos os programas que a gente faz lá, mas ele virou sinônimo de cobertura de eventos de games. Então, quando tem um grande evento de games, a gente faz a cobertura e a gente tá entre os maiores do Brasil. A gente fez o The Game Awards agora, que é tipo o Oscar dos games, e a gente fez a cobertura, assistindo o evento, tudo, e a gente teve 67 mil pessoas ao vivo na nossa live. E a gente foi o 6º maior do mundo, inclusive. No mundo inteiro, a gente ficou em 6º lugar. Então foi muito legal, o Flow Games tá se consolidando nesse meio como uma referência mesmo, quando o assunto é games em geral. E essa era a nossa ideia desde o começo. E agora com o GTA, que é o jogo mais aguardado, né, de todos os jogos do universo, a gente já fez uma live analisando o trailer, que ela foi muito bem, também teve 45 mil pessoas assistindo, foi uma live de 3 horas e meia, a gente analisando o trailer de 1 minuto e 30, né, que a gente conseguiu extrair muito daquele trailer. E além disso, a gente fez algumas lives de o que esperamos do jogo, o que a gente quer ver do jogo, expectativas e tudo, e a gente vai fazer mais até 2025, quando lança o jogo de fato, né. Que da hora. Antes da gente entrar aí no
na parte do GTA. Conta para mim um pouquinho, gente, como é que é a estrutura do Flow Games? Quantas pessoas vocês estão? Como que é a rotina de trabalho de vocês, os guarda-chuvas que vocês abordam? Bom, então eu vou falar um pouco do meu lado e o Fênix fala da parte dele, porque assim, a gente, o Flow Games, dentro das estruturas do Flow, é o que tem mais funcionário disparado, né? A gente tá com, acho que, 30 funcionários, algo do gênero. E a gente divide em... a gente divide em algumas verticais, por exemplo, tem a galera do site, tem a galera de social, tem a operação e tem os apresentadores, né? Cada um tem os seus gerentes também, os seus líderes. A parte dos programas, ela fica muito comigo, né? Eu que apresento a maioria deles, e a parte criativa das coisas que acontecem ali, normalmente eu fico bolando, conversando com todo mundo e a gente vai girando isso. A gente tem um grupo também que é muito importante, porque as nossas redes sociais, elas postam muito. E a gente tem um grupo de quase todos nós, galera do site, galera de social media, eu, Fênix e tal, que a gente fica vendo as coisas do mundo de games e falando, ó, vamos fazer isso, vamos postar aquilo, vamos postar aquilo. Então, assim, a gente vê muito no micro também tudo que acontece, sabe? Pra gente poder ter os resultados que a gente tem, porque uma das coisas que a gente reparou quando a gente começou o projeto é que existe muito pouca gente com experiência nisso que a gente faz. Então, as pessoas têm uma dificuldade de ter muito o feeling do timing de fazer as coisas no tempo certo, do jeito certo, porque falta experiência. A galera nunca... A verdade é que o que a gente está fazendo aqui é muito único em vários aspectos. Então, a galera que a gente tem não tinha essa noção. Então, a gente vai, né, passando isso e tal. Uma coisa muito importante também do YouTube é título e miniatura, e eu que faço isso também junto com o nosso diretor, né, a gente bate tudo, a gente conversa muito com o nosso diretor, e a parte da operação é onde eu estou mais envolvido, e a gente vai tendo as ideias e vai aplicando elas. O legal é isso, que assim, a gente... o Fênix, por exemplo, ele teve uma ideia recentemente, um programa novo, que a gente vai fazer essa semana. Tipo, ele teve ideia 3 dias atrás, a gente fala, vamos fazer. E a gente vai fazer, sabe? E aí tem toda a parte também, né, da execução, né, da empresa, né, que aí isso aí fica mais com o Fênix. Boa. A gente tem 34 funcionários hoje na empresa como um todo. A gente divide em algumas áreas de gestão, então a gente tem a área da redação, que é a galera que faz o portal. A gente tem 6 pessoas hoje trabalhando só no portal, redator, editor. A gente também tem a parte de comunidade de social media, que a gente chama, que é um pessoal que cuida do nosso Discord, do Flow Games, que hoje tem mais de 7 mil membros lá, que cuida do nosso grupo de WhatsApp e Telegram, que a gente também tem um grupo de Telegram com mais de 10 mil membros, o grupo de WhatsApp só para membros, que são as pessoas que assinam o canal, né? Pagam lá uma mensalidade. Esse grupo também tem mais de 1.000 membros nele. E essa galera também cuida da parte de social media no todo. Então, Instagram, TikTok, Twitter, eles que gerenciam toda essa parte. E é importante isso porque o nosso Instagram também, ele tem se tornado bem importante no meio também. A gente posta muita notícia no Instagram, a gente linka o portal de notícias com o nosso Instagram, a gente monta imagens com o nosso time de design, posta essas imagens no Instagram e elas têm ido muito bem, com 5 mil, 10 mil likes. Teve uma que viralizou recentemente com 30 mil likes. A gente faz bastante reel de notícia. Então a gente tem muito esse feeling que o Dave trouxe muito pra gente de ser midiático no sentido da notícia mesmo. A gente rapidamente posta as notícias assim que elas saem no mundo dos games, e a galera segue o perfil do Instagram do Flow Games para isso mesmo, para pegar as notícias em primeira mão lá. A gente posta muito. E hoje no Brasil a gente é o maior que faz isso. Vocês são uma multiplataforma que fala sobre game, que produz as próprias notícias e que vai distribuindo aí pelos canais. Aí eu ia te perguntar, que você falou, né, que vocês são o maior do Brasil, quem que seriam os concorrentes de vocês, se vocês puderem falar assim, tanto no Brasil quanto fora, assim, um benchmark? É interessante essa pergunta, porque o que o Dave falou, que o que a gente faz é muito único, é realmente muito único. A gente, exatamente tudo que a gente faz, a gente não tem um player que faça tudo que a gente faz, sabe? Que faça o podcast, que faça... A gente nem comentou, né? Mas dentro do canal do Flow Games, a gente tem o MD3, que é o nosso programa de esportes. E aí eles recebem
várias celebridades do mundo dos esportes. O Baiano foi lá recentemente, que é um cara gigante no LoL. O Revolta também foi lá recentemente. E hoje mesmo a gente vai fazer a cobertura do Prêmio Esportes Brasil, que é o prêmio que a Globo faz, né, junto com o Player One. E esse evento a gente está com uma segunda tela oficial do evento com o MD3, que é nosso podcast de esportes. Então a gente tem esportes no canal, a gente tem o nosso quadro de notícias no canal, o nosso quadro de temas no canal que a gente discute. A gente recebe convidado também, a gente faz vídeo, a gente faz shorts. E além disso, a gente tem o portal, a gente tem o Instagram, TikTok. Então a gente produz uma série de conteúdos e hoje a gente não vê um player que faça tudo isso, mas a gente tem alguns players que fazem algumas coisas dessas e a gente tem eles no foco. Um que chega muito perto é o Jovem Nerd mesmo, só que eles não são muito de games, né? Mas eles também produzem conteúdo de portal e também de canal no YouTube e podcast, tudo isso eles têm. A gente vê o The Enemy, que é do Omelete, é um portal de notícias muito grande que tem canal no YouTube também, né? É o nosso concorrente mais direto nesse sentido. Só que a gente se inspira muito nos concorrentes internacionais, como a IGN, que é o maior veículo de games do mundo. Eles têm um canal no YouTube muito forte, eles têm um Instagram dele muito forte também. O portal é gigantesco, é o maior portal do mundo de games. Só que eles não fazem o conteúdo que a gente faz também, que é muito pessoal, muito de criador de conteúdo, muito acessível com a comunidade, né? A gente conversa muito com o nosso chat, a gente tem essa interação, a gente tem podcast, o IGN não tem esses conteúdos, mas é mais por esse caminho mesmo. Como que vocês monetizam a plataforma, além desse canal pago, por exemplo, do WhatsApp? Aí vocês têm parceria com patrocinadores? Como funciona? Temos. A gente tem o canal do YouTube, né? Também a gente ganha pelo AdSense do YouTube. A gente ganha com ads no portal, mas a gente também tem patrocinadores, sim. A gente já teve vários patrocinadores que passaram. A gente teve Insider, LG, a gente já fez coisa com Heineken 00, né? Que é a cerveja dele sem álcool, voltado para o mundo de games. Mas o nosso principal patrocinador hoje é a Dr. Jones, que é uma marca do grupo Boticário, focado no público masculino e barba e nesse sentido mesmo, é beleza masculina o foco deles. E a Dr. Jones hoje é o nosso patrocinador master de todos os nossos conteúdos. Eles patrocinam tanto o canal do YouTube como posts no Instagram, TikTok e portal também. Interessante, né? Porque eu imagino que, bom, pelo estudo de público deles, o público que se interessa pelo conteúdo de vocês que está consumindo deve ser, com certeza, é o que essas marcas estão querendo atingir ali no nichado, né? Vocês são jornalistas? Não. Não. Assim, a gente tem jornalistas na nossa equipe, né? A galera do portal todos são. Mas eu tô falando de notícias há muito tempo, né? Eu fui, na verdade, até hoje no meu canal eu falo de notícia e falando de notícia de videogame como um fã, né? Mas não somos jornalistas. A gente tem a Thaís, né? Que apresenta os programas e ela tem formação no jornalismo dele? Em design de games, mas ela fez bastante apresentação também. Ela já foi da apresentadora TV. no caso. Mas ela é formada em design de games. Eu sou formado em administração, por exemplo. Da onde surgiu o interesse de vocês que vieram do mundo dos games, né? Vocês que já trabalhavam aí com plataformas e tudo mais, da onde que veio o interesse de vocês de trabalhar especificamente com produção de conteúdo noticioso sobre o mundo de games? Então, isso foi, para mim, foi lá em 2013, foi bem assim, antes de 2013, eu fazia vídeo de videogame, ficava jogando e tal, e postava. Aí em 2013, a gente teve o anúncio da geração do Xbox One e do PlayStation 4, certo? E quando o Xbox One foi anunciado, ele foi anunciado com várias práticas bizarras anti-consumidor. Que no lançamento do Xbox One, tudo isso já tinha sido removido. Mas foi um escândalo na época. E aí eu fiquei muito chocado com aquilo e eu comecei a consumir muito conteúdo de americanos falando sobre isso. E aí eu curti muito aquilo ali, eu falei, cara, isso aqui é legal, eu acho que eu posso fazer, não sei se vão se interessar, mas eu acho que é legal, porque no Brasil não tinha ninguém fazendo. A mídia de videogames brasileira, historicamente, principalmente lá atrás, na verdade a mídia de videogames em geral, existe uma relação meio simbiótica
com a mídia de games, com a indústria de games, porque a mídia de games precisa dos acessos que as empresas dão para elas para conseguir ter conteúdo, e em contrapartida eles simplesmente não criticavam nada nunca. E quando eu vim lá, ninguém fazia isso. E aí eu comecei a detonar. E aí foi um atrás do outro. Então foi bem disruptivo na época. Até hoje não tem muita gente que faz isso também. E aí quando veio o projeto do Flow Games, ele tinha uma outra pegada. Era para ser outra parada. E aí quando eu me envolvi, eu falei, tá, podemos fazer tudo isso que vocês estão querendo, mas eu disse, mas eu quero fazer isso aqui de notícia. E eu tentei vender isso para todo mundo, que seria uma boa ideia. O programa de notícia semanal, fazer notícia no Instagram, propagar essas paradas, porque eu tinha essa percepção já no Gameplay RJ, que é o meu canal, é um dos maiores propagadores de notícias de games aqui do Brasil há muito tempo já, que eu sabia que tinha esse interesse, só que num formato diferente do que eu fazia no dia a dia. E aí eu falei, vamos fazer que eu tenho certeza que vai dar bom. E aí a gente começou a fazer e o troço desenvolveu muito bem. É exatamente isso. Você também foi por essa pegada aí? Não, eu na verdade nunca tive essa pegada muito de noticiar no mundo de games. Eu sempre acompanhando muito, né? Assisti os eventos, tudo, como um fã, mas eu nunca tive essa pegada. Quem trouxe isso pro Flow Games mesmo foi o Dave, que ele já fazia isso e ele achou que era uma boa. Inclusive o portal foi a ideia dele também, por isso que a gente criou o portal. Então é muito dele essa inspiração. E faz todo sentido até com o desenvolvimento da indústria de games e com a sofisticação, digamos assim, também, né, do que está acontecendo, que você consegue ter vários nichos lucrativos que estão abordando ali o mercado de games, né? Assim como você tem a indústria da beleza, que você vai milhão de coisas em volta dela, você também vai ter agora, a partir da indústria de games, essa sofisticação. O que vocês sentem que seria, o que está faltando, assim, no mercado brasileiro? O que vocês veem como referência lá fora que está chegando aqui no mercado brasileiro para a indústria de games? Então, aí mercado brasileiro, eu preciso te perguntar se você está dizendo em relação a consumo ou em relação a desenvolvimento de jogo? Ou os dois? Um ponto. Os dois, eu diria os dois no geral, assim. Tá Podemos bom. olhar um pouquinho mais para consumo, mas olhando no geral. Vou falar um pouco de desenvolvimento de jogo, né? A gente fala com bastante desenvolvedor aqui brasileiro, e a verdade é que a grande maioria que se destaca vai para os Estados Unidos, né? A gente não tem condição competitiva de competir com os dólares, é impossível. Então, assim, primeiro, que aqui é muito difícil desenvolver jogo porque é muito caro. Porque, assim, não só as ferramentas e tal, mas o custo do desenvolvedor é muito caro. Um desenvolvedor que é bom mesmo, rapidamente uma empresa americana cata ele e leva para lá. É simples assim, e é isso que a gente vê acontecer muito. A gente está vendo nos últimos anos ter bastante jogo brasileiro, muito mais do que a gente esperaria. Eu fico muito feliz com isso, mas a gente sabe as grandes dificuldades que a gente tem aqui de tudo, né? Imposto, todas as condições de... Porque um jogo demora muito tempo para ser desenvolvido, e aí o que acontece? Lá nos Estados Unidos, vários estados têm grandes incentivos para desenvolvimento de jogos. Tipo assim, se as empresas podem lá, tipo, abater imposto para botar dinheiro em empresa de games. Tem algumas coisas dessas lá, tem algumas, e aqui não tem. Então também é difícil para a galera aqui do Brasil conseguir fundos para financiar os projetos. São caros. Um jogo médio custa 5, 10 milhões de reais, sabe? É muita grana, né? Então, assim, a gente vê alguns projetos que dão certo aqui muito por crowdfunding, né? A galera bota dinheiro e faz, consegue. O Jovem Nerd conseguiu fazer o jogo dele, o Marcos Castro fez isso com o jogo dele também. O Cellbit também. E mesmo assim, esse dinheiro que vem do crowdfunding certamente não é suficiente para bancar o negócio. Então, são muitas dificuldades que o brasileiro tem que encarar, e aí, rapidamente, algum desenvolvedor que se destaca vai lá os americanos e cata. Acontece muito isso. Então, a gente tem essa situação aí na questão de desenvolvimento. Na questão de consumo, ela é parecida mais ou menos. Tipo assim, todo ano, na última década, o consumo em videogame no Brasil aumenta. Só que o nosso mercado é muito peculiar, porque o tempo que vai passando, o preço dos jogos dos consoles também aumenta, mas o consumo também aumenta. Normalmente é o contrário, né? O preço das coisas sobe, o consumo cai, né? Só que aqui no Brasil, o povo é tão apaixonado, ama tanto videogame, está crescendo tanto, é um mercado em crescimento absurdo, que mesmo assim ainda está aumentando. Eu não sei quais são os resultados do ano passado para esse, mas em geral todo ano aumenta, né? Mas é tudo muito caro. E uma coisa que a gente vê, né, é que um dos problemas é que as empresas de videogame não olham para o Brasil de uma maneira estratégica do ponto de vista de preço. Tipo assim, o jogo custa $70 nos Estados Unidos, eles simplesmente convertem
o dólar para cá e botam o preço aqui. Então, se é $70 lá, aqui é 350, sabe? Tem toda a situação de imposto, tem um monte de situação, mas jogo não é, sei lá, um carro que você consegue quantificar qual foi o preço daquilo ali, baseado nas peças e tal. Um jogo, ele é subjetivo, quanto é que vale um jogo, né? Quanto é que custa um jogo, quanto é que eles têm que vender. E a gente fala muito aqui no Brasil sobre ter preços regionais e tal, e aí as empresas arrumam várias desculpas para não fazer isso aí. Mas certamente o preço é o maior impeditivo que a gente tem aqui no Brasil. Por outro lado, os anos foram passando e o que a gente viu? A gente viu um movimento da indústria em fazer jogos de graça. Jogos muito bons de graça. Coisa que na nossa época, eu quando era jovem, não existia. Então, por exemplo, a gente tem o exemplo do Fortnite, que é um jogo sensacional e é de graça. Então, assim, o cara só tem que ter um computador ou ter um videogame. Ele não precisa ficar comprando um jogo todo mês, sabe? Ele joga lá o Fortnite. Ela tem um objetivo ali de angariar jogador para depois lançar alguma coisa paga, ou ela tem recursos dentro da plataforma que acabam... O Fortnite, você diz? O Fortnite especificamente, Fortnite e também ganha... outros que lançam jogos de graça. Todos que têm jogo de graça, eles têm mecânicas internas de monetização. O Fortnite, ele tem diversas, mas a que mais faz dinheiro eles vendem roupa dos personagens. Aí eles fazem parceria com a Marvel, vai ter a roupa do Batman. Aí tem do Homem-Aranha, aí com a DC, Batman, Super-Homem, e vão fazendo isso aí. E o Fortnite foi uma marca que quebrou todas as barreiras possíveis. Eles têm tudo que você imagina lá dentro de coisas da cultura pop, de super-herói, de videogame, eles têm tudo lá. Eles monetizam assim, podendo manter o jogo de graça. E eles lançam modos novos toda hora. É uma loucura o que eles fazem. Fortnite é um grande exemplo. Mas a gente também tem hoje em dia os serviços de assinatura, que também não existiam nessa época. Que o Xbox tem Game Pass, que você paga uma taxa mensal de, eu acho que tá, sei lá, R$50. Eles têm acesso a mais de 100 jogos. Lembrando que um jogo custa 350, né? Então, obviamente, vai ter a seleção de jogos que o Xbox determina. Então, né, tem isso. E o PlayStation também, na sua PlayStation Plus, tem um catálogo de jogos. Você paga lá a taxa e você acessa vários jogos. Então, essas coisas foram que viabilizaram mais o nosso mercado, porque a galera tem que juntar lá para comprar o console. Conseguiu comprar o console? Ele consegue jogar um montão de coisa pagando mais barato hoje em dia. Mas os grandes lançamentos, que são os que movimentam a indústria, que vai ser o caso do GTA, eles ainda são muito caros. Não só os jogos, mas o controle de videogame, né? É muito caro aqui. Qualquer periférico é caro, qualquer acessório desses consoles é muito caro. Então, o preço é realmente mal impeditivo aqui. Tipo assim, se eu quero me tornar uma gamer agora, a partir desse momento, para jogar GTA lá em 2025, qual que é o investimento mínimo, digamos assim, para eu ter um investimento mínimo hoje é você comprar um console, ou o PlayStation ou o Xbox, porque o GTA 6 nem vai sair para PC no início, então seria o console. Seria o Xbox Series S, que é o console mais barato da Microsoft. O problema é que recentemente eles fizeram um aumento de R$1.000 nesse console, então ele não tá tão mais barato. Só aqui no Brasil, e não tá tão mais barato assim. Então, assim, o que eu diria que valeria a pena, quero jogar GTA 6, compra um PlayStation 5 ou um Xbox Series X, a recomendação é essa. E aí é um aparelho só que você vai comprar e você vai conseguir jogar lá. Esse podcast é um oferecimento do Ensino Einstein. Investir no próprio sucesso é o que diferencia os verdadeiros líderes. Conheça os programas de gestão do Ensino Einstein e leve sua carreira a um novo patamar. São cursos de atualização, pós-graduação e MBA com abordagem inovadora e que contam com a experiência dos profissionais do Einstein. Acesse gestão.ensinoeinstein.com e torne-se um líder de referência na saúde. Eu só queria complementar um ponto que o Dave falou, voltando um pouquinho lá no mercado brasileiro de desenvolvimento de games, o Flow Games também tem um intuito de apoiar esse mercado brasileiro. Então a gente usa a nossa mídia, né, a nossa visibilidade para trazer essa visibilidade para alguns jogos. Então a gente já recebeu desenvolvedores de jogos brasileiros para falar dos jogos deles lá no Flow Games, a gente comentou e tal. A gente já teve umas 3 oportunidades dessas e a gente quer fazer mais pro ano que vem. E a gente fez um evento nosso recentemente, no dia 4 de janeiro, que foi o Flow Games Awards. É a nossa premiação de jogo do ano e a gente pega várias categorias que tem no Game Awards, só que a gente criou algumas categorias nossas também. E as nossas categorias a gente criou várias pensando em fomentar o mercado brasileiro de desenvolvimento. Então, a gente criou o melhor game brasileiro, a gente também fez melhor localização PTBR, então melhor jogo com a localização para português, né, do Brasil, para incentivar isso também, porque é muito importante
na questão de ser acessível para todo mundo, né? O game ser localizado para português. A gente também fez algumas ações de melhor campanha de marketing brasileira de alguma empresa de games, então a gente pegou várias e botou, melhor dublador também, e a gente faz tudo isso para fomentar. E além disso, a gente aproveitou o evento que estava com bastante público, né? A gente chegou a ter mais de 30 mil pessoas assistindo, para passar alguns trailers de jogos brasileiros que já lançaram ou vão lançar, justamente para dar essa visibilidade que eles merecem, sabe? Então a gente fez isso também durante o evento. A gente está tentando aí, né, é um dos nossos objetivos mais pessoais, assim, como empresa, a gente ajudar esse mercado. Comentar a indústria nacional, né? Pô, isso é genial. Qual que é o game brasileiro mais famoso? Cara, uma boa pergunta essa. Então, existem alguns jogos brasileiros que fizeram bastante sucesso, mas assim, nenhum com um impacto ainda tão gigantesco assim que a gente gostaria. A gente realmente tem desenvolvedores brasileiros em projetos absurdos, por exemplo, o God of War, que é um dos maiores jogos que tem, o diretor de arte dos 2 últimos é brasileiro, o Rafael Grassetti, e hoje ele trabalha na Netflix, cabeçando o projeto de games lá. Isso. Tá? Então, assim, a gente tem brasileiro, praticamente todas as grandes empresas, todos os grandes desenvolvedores de games do mundo têm brasileiros. Praticamente todas, sabe? O Rafael Grassetti, inclusive, já foi no Flow Games 2 vezes, a gente conversou com ele. Isso. Legal. Então, assim... Mas esse povo vai morar pra fora, né? Não, ele mora lá fora, ele mora lá fora. Ele mora lá em Los Angeles. E vão morar nos Estados Unidos para desenvolver game lá. Exatamente. A gente tem um estúdio também aqui brasileiro, que é o Pulsatrix, né? Que fez o Fobia recentemente, foi um jogo muito bem recebido, e estão já fazendo outro com o Projeto Ayla, que o da Pulsatrix foi um jogo de terror, mas é um jogo de terror, né? Mas o que acontece? Muitas empresas de games brasileiros, eles fazem jogos mirando o mercado internacional, o que faz o sentido, para você vender para o mundo inteiro. Então, eles botam o jogo todo em inglês, e o jogo não tem uma temática brasileira e tal. O Fobia, não, ele se passa no Brasil, sabe? Então é interessante isso. Mas a gente sempre fala que... Porque a gente sempre pede que os jogos venham traduzidos para português. Então, assim, a gente sempre fala para os desenvolvedores também traduzirem para o inglês, que vai ser melhor para eles também, né? E outra coisa que dificulta também para os desenvolvedores indie aqui brasileiros é porque uma coisa que é comum nos Estados Unidos é que os indies lá, o cara tá desenvolvendo um jogo, ganhou alguma atração, ganhou uma atenção na internet e tal. Indie que você chama é esse desenvolvedor independente, assim, independente, não tá na empresa, na indústria. Assim. Que não é que nenhuma grande empresa é dona do estúdio dele. O que eles fazem lá? Eles fazem um circuito, tá? Pelos eventos de jogos dos Estados Unidos. Eles levam o jogo deles para todo mundo ver em vários lugares dos Estados Unidos durante o ano inteiro. E para um brasileiro fazer isso é muito mais complicado, é muito mais caro, é muito mais difícil fazer isso. Então, assim, completamente compreensível porque que eles, né, miram lá fora. Né? A gente teve o Celeste também, que foi um jogo aí muito... O Dodgeball Academy é um jogo muito legal também, brasileiro. Tem muitos jogos brasileiros legais, mas a maioria às vezes nem sabe que eles são brasileiros, sabe? Porque não foi... Porque a gente entende, porque assim, difícil você conseguir fazer tudo. O Lenda do Herói, que é o jogo do Marcos Castro, que foi um jogo também fundado pela internet e pelos recursos próprios dele, é um jogo todo cantado, é um jogo musical. Não existe nenhum jogo igual ao jogo do Marcos Castro, que assim, o que o boneco vai fazendo, a música vai acompanhando. É muito legal. Só que aí era um jogo todo em português, seria muito difícil fazer isso para inglês também. Mas foi um jogo que teve bastante sucesso também. Então, assim, a gente tem todas essas questões também. E agora olhando o contrário, né? Olhando as empresas gringas, como que tá a visão delas em relação ao Brasil, assim, tipo, essas empresas, elas têm escritórios aqui próprios no Brasil, em que elas contratam funcionários brasileiros para tentar localizar os games no maior público possível, ou ainda é uma coisa que está mais baseada lá nos Estados Unidos? Então, isso é uma coisa legal, porque realmente, sei lá, últimas 2 décadas, teve bastante coisa aqui, né? A gente tem, claro, a Microsoft e a Sony, que são empresas muito grandes, elas já tinham operações aqui para outras coisas, né? Porque eles vendem muita coisa. E aí eles fizeram suas divisões. Essas duas são as duas mais importantes, eu diria, porque elas que o mercado está na mão delas, basicamente, né? Infelizmente, tem a equipe do Xbox, tem a equipe do PlayStation aqui do Brasil, tá? Mas infelizmente eles têm muito pouca autonomia para fazer qualquer coisa. Eles são muito controlados pela matriz, a galera tem aqui, tem funcionários, eles trabalham aqui, mas é muito mais operação, né?
do que comunicação e tal. E, por exemplo, queremos fazer, reduzir o preço de não sei o quê, não concordamos com alguma coisa que veio de lá. O que a gente entende é que eles não têm essa autonomia, tá? Uhum. Aí existem outras empresas que têm uma presença aqui muito forte. Por exemplo, a Ubisoft, uma empresa francesa, mas está no mundo inteiro, eles têm um time gigante aqui. A gente sempre fala, né, que eles são os que melhor fazem o trato com o público brasileiro, a Ubisoft. Eles têm muitos funcionários aqui, eles fazem muitas campanhas focadas no Brasil e tal. A questão da localização, ela normalmente é terceirizada, assim, eles contratam os estúdios e os estúdios fazem. E, modéstia à parte, o Brasil, né, aqui no Brasil a gente tem os melhores estúdios dublados do mundo. Então, assim, e eles aprenderam a fazer videogame, porque localizar jogo para videogame é diferente de dublar, né? Então tem a equipe de tradução que traduz lá, e tem a equipe de dublagem, e eles fazem um trabalho fenomenal. Isso é uma das, assim, dublagem brasileira é fantástica, localização de jogos brasileira evoluiu muito, e hoje é alto nível, muitas vezes melhor do que a própria original dos Estados Unidos, sabe? E aí a maioria das outras empresas, ou tem pouquíssimos funcionários aqui, ou eles lidam tudo com a agência. É uma agência que cuida, né? Tem mais alguma aí, o Fênix, que tenha bastante gente aqui? Eu acho que não. A Capcom, que tem, sei lá, 3 pessoas, a Capcom não é muita gente. Mas a Capcom também é muito pequeno, eu acho que... né? Poderia ter mais, a gente pede, né? Eu acho que, assim, uma que vale falar, o Dave, é a Riot. A Riot, que faz verdade. o LoL, ele tem uma grande atuação no Brasil, gigantesca mesmo. E eu acho que o Brasil, por mais que não tenham ganhado o Mundial e tal do LoL, é um dos maiores países para a Riot, porque eles realmente revolucionaram o mercado aqui no Brasil quando eles decidiram investir no mercado brasileiro. Agora eles têm o CBLOL, que é um campeonato brasileiro de LoL que a comunidade ama, todo fim de semana tem, eles vão lá e acompanham, é bem legal. Ô, Félix, por que você disse que eles revolucionaram o mercado quando eles decidiram investir aqui? Porque até então não tinha ninguém que atuava tanto no mercado brasileiro como eles. E aí, tanto eu digo, eles investiram no mercado, eles criaram o circuito brasileiro de campeonatos, né? Então, incentivava os times a jogarem, eles tinham uma comunicação, sempre tiveram uma comunicação muito aberta com a comunidade. Além desse campeonato, eles criaram todo o circuito de conteúdo em cima do campeonato, né? Então, eles faziam a narração, eles faziam a transmissão, eles compraram um estúdio gigantesco para fazer. Se você for no estúdio deles hoje em dia aqui em São Paulo, é loucura, parece coisa de televisão, entendeu? Porque os caras realmente investiram no Brasil para fazer tudo isso acontecer. Então, até então, não tinha ninguém que fez algum investimento desse tamanho aqui no Brasil, sabe? Uhum. E o GTA? Entrando agora aí no assunto da galera que até 2025 vocês estarão analisando todos os trailers a cada segundo, microsegundo. Vamos lá. O GTA, assim, pra mim, o GTA tem uma importância muito grande, né? Porque eu comecei a fazer vídeo em 2010, mas foi ali em 2013 realmente que o negócio virou pra mim. No meio do ano de 2013 ocorreu aquilo que eu te falei, da revelação do Xbox One e do PlayStation 4. E no fim do ano, em setembro, saiu o GTA V. O GTA não era o que é hoje em questão de tamanho. O GTA V mudou a história da empresa Rockstar e da indústria dos games em geral. O GTA V hoje é o segundo jogo mais vendido da história, só perto de Minecraft. E é um jogo que até hoje, 10 anos depois que lançou, ele todo mês está no top 10 dos jogos mais vendidos. E é um jogo que não tem versão tipo baratinha dele nem nada disso. Tipo, o jogo inteiro até hoje ainda vende absurdamente. Eu comecei a fazer vídeo lá atrás e eu fiz, sei lá, deve ter 2.000 vídeos de GTA. É muito vídeo de GTA. Eu já gostava de GTA anteriormente, mas o GTA V foi um negócio que explodiu. E muito por causa do GTA Online. Antes do GTA V, a Rockstar, que é a empresa que desenvolve o GTA, ela não permitia que você fizesse vídeo dos jogos dela. Não permitia. Ela derrubava os seus vídeos. Aí, em algum momento, ela parou de fazer isso, mas não avisou ninguém. Então todo mundo tinha medo de postar qualquer coisa da Rockstar, seja GTA 4, GTA San Andreas, Max Payne, qualquer coisa da Rockstar, todo mundo ficava meio assim postar porque a Rockstar derrubava. Uma visão meio retrógrada. Foi em 2013 ali, essa 2013 época. Que saiu o GTA, efetivamente. Aí em 2013, um pouco antes do GTA lançar, eles publicaram no site deles uma mensagem falando que, pela primeira vez, está liberado, vocês podem fazer vídeo à vontade. Isso aí transformou o GTA no maior jogo de todos os tempos, porque não só ativou a internet, coisa que na época dos GTAs anteriores não tinha, então se tornou um fenômeno na internet, em todo mundo fazendo vídeo, todo mundo publicando coisas, mostrando e expandindo, o alcance dele aumentou exponencialmente,
Depois, eles trouxeram o GTA Online, que tinha muitos problemas técnicos, mas foi uma coisa que revolucionou, porque todo mundo simplesmente amava ficar naquele mundo com os amigos. Depois, eles lançaram uma plataforma onde você podia criar meio que minigames dentro do próprio GTA, e a galera começou a criar corrida, começou a criar disputas e tal, e criaram milhões de serviços diferentes, e todo mundo foi jogando, e o negócio foi tomando um tamanho gigantesco. E aí veio a geração do PlayStation 4 e Xbox One, eles lançaram uma versão de GTA para essa geração também, depois eles lançaram o GTA V pro PC, e aí quando entra no PC, entra os mods. E o que são os mods? Os mods são uma modificação que os fãs fazem no jogo pra trazer coisas novas. E aí os caras foram loucura, tipo assim, mod do Hulk, aí você conseguiu jogar com o Hulk no GTA. E assim, infinito. Então o troço teve um efeito muito absurdo. E aí se tornou uma revolucionário na indústria, assim. Foi revolucionário Mas na indústria. tanto do GTA, tipo, essa coisa de gravar vídeo pra colocar na internet, ou até essa interação aí, Marcos, você poderia modificar o jogo. Isso algum outro game estava fazendo? Ou o GTA que foi o... Não, isso já existia antes. Na verdade, o grande bastião de ter feito o YouTube se tornar o que é hoje em relação a videogame e toda a mídia de games se tornar o que é hoje, na verdade, foi o Minecraft. O Minecraft foi o primeiro jogo que estourou no YouTube, porque antes do Minecraft, as grandes empresas de videogame, todas elas não permitiam que você fizesse vídeo dos jogos dela. E aí o Minecraft e outras desenvolvedoras indies falaram, irmão, faz aí, a gente quer mais a divulgação. Eles já entendiam isso na época. Só que o Minecraft explodiu. O Minecraft é o jogo mais vendido de todos os tempos. E o Minecraft é insano, é maravilhoso. Então o Minecraft... todo o trajeto que aconteceu com o GTA já tinha acontecido com o Minecraft antes. Só que atingiu um outro público. Entende? Uma outra galera. Mas tudo que foi feito de GTA no Minecraft é feito melhor, inclusive. O Minecraft é muito mais aberto, muito mais... as possibilidades são maiores no Minecraft, tá? Mas já existia isso no Minecraft, e mod já existe há muitas décadas na indústria dos games. Mas o GTA abriu para tudo isso, porque o GTA se tornou um jogo... Já era um jogo muito forte, claro. E o que acontece? O GTA não é um jogo único. O GTA V, até hoje, passaram 10 anos. Até hoje, não teve nenhuma empresa que conseguiu fazer um jogo que nem o GTA V, de 10 anos atrás. Então essa desenvolvedora, a Rockstar, que tá fazendo 6, ela é diferente. Ela é diferente. E, só pra você entender, do GTA IV pro GTA V, se passaram 5 anos de desenvolvimento. Esse foi o maior prazo que um GTA demorou para ser desenvolvido de um pro outro. Porque antes era 2 anos, 3 anos no máximo. Do GTA V pro GTA VI, vão ter sido, porque vai lançar em 2025, 12 anos. Então, assim, é um absurdo a diferença de tempo, sabe? É por isso que a galera tá maluca. Agora eu entendi. Pois é. Porque faz 12 anos que estão esperando um GTA 6, isso. E aí o que esses caras vão trazer agora pra indústria nunca foi visto antes na história. Pra você entender uma coisa, olha que coisa louca que é essa empresa Rockstar. Eles fizeram um jogo em 2018 chamado Red Dead Redemption 2, que é um jogo de faroeste, tá? Que é incrível. E pra esse jogo, a Rockstar, ela não dubla os seus jogos em outra língua a não ser o inglês. E a gente não sabe exatamente por isso, porque a comunicação da Rockstar ela não é muito boa. Ela não fala muito bem com o fã, não se comunica muito bem. Eles estão ocupados desenvolvendo GTA 6. É isso aí, é isso aí. O Red Dead Redemption, o que foi falado é que foram utilizados 1000 dubladores diferentes. 1000. E tipo assim, só pra você entender, o elenco principal do jogo tem, sei lá, no máximo 15 pessoas, sei lá, 20. Eles contrataram 1000 pessoas. Então assim, esse é o nível que eles vão, né? O GTA V custou, na época, os valores foram revelados, $250 milhões para ser desenvolvido, que já é um valor muito alto. E já tá se estimando que esse vai ter custado mais de 1 bilhão, sabe? Então, assim, a Rockstar, ela não entra pra brincadeira. E o trailer que a gente viu do GTA VI mostra que eles estão indo muito além do que a gente podia imaginar, na verdade, sabe? Isso, e eu acho que além de os 12 anos de espera, esses 12 anos, o jogo foi crescendo muito a cada ano, com o negócio da internet também, os influenciadores criando conteúdo, e o GTA Online, que é um negócio que não era um negócio antes, e ele foi crescendo aos poucos, e aí isso tudo foi criando muito hype. Aí eles lançaram o Red Dead 2 em 2018, que foi um jogo muito, muito incrível, assim, muito bem feito, tudo muito pensado, muito dedicado, e aí a expectativa aumentou mais ainda. E agora que a gente sabe que eles estão desenvolvendo esse jogo há muitos anos, a expectativa tá lá em cima.
Então, é um jogo que a gente sabia que ia vir uma sequência, mas quando ela tem que vir, ela tem que ser um negócio muito, muito melhor que o último. E o último é, como o Dave falou, é um dos maiores jogos da história, né? O segundo, o jogo mais vendido, um jogo que gerou todo esse tráfego. Então, para ser maior que isso, tem que ser um negócio muito grande mesmo. Então, não é à toa que a expectativa tá alta. Quando que lança? Não tem ainda uma data certa, mas é 2025 que eles pretendem, e a gente sempre está sujeito aos jogos serem adiados. Então, assim, a gente espera que seja 2025. Realmente, 12 anos é muita coisa, é muito tempo para fazer. E assim, normalmente eles lançam o GTA no fim do ano. Então, se eles estão. Quer dizer, na verdade, o GTA V foi em setembro. Eu não sei como é que vai ser isso, mas se for por aí, vai ser mais ou menos 2 anos ainda para eles desenvolverem mais e tal. Isso. E como não tem precedente, né? A gente não sabe dizer exatamente aí qual que vai ser a progressão. Tipo, esse trailer ele já era esperado ou ele pegou o pessoal de surpresa? Eles avisaram alguns dias antes, e assim, a gente agradece. Porque acontece, a Rockstar, a gente costuma falar que ela é muito hipster, sabe? Ela não se comunica direito, ela faz as coisas do jeito dela, ela não segue as regras da indústria naturalmente. O que atrapalha muito o nosso trabalho como mídia, né? Porque eles simplesmente lançam as coisas aleatoriamente, num dia whatever. Dessa vez, eles foram mais legais. Eles, tipo assim, eles fizeram um post. Não impactar ninguém, eles deram uma avisada. Eles um monte de gente, mesmo assim. Eles fizeram, pra você ter uma ideia, olha só o nível que é essa empresa. Chegou aos 25 anos da Rockstar, foi agora. 25 anos de empresa. Eles fizeram uma thread no Twitter de, sei lá, 10 posts agradecendo. E aí, no último post do Twitter, eles falaram, só texto, tá? Falaram assim, fiquem ligados que no início de dezembro iremos mostrar pela primeira vez o nosso próximo GTA. Aí, esse último da thread se tornou, naquele momento, o post de game com mais like da história do Twitter. O último post da thread. Imagina, os caras eles só soltaram isso. Tipo, eles nem deram data, nem nada. Eles nem deram falaram nada. Que eles vão falar. Aí depois eles fizeram um post falando a data que eles iam lançar. Que ia ser dia 5 pela manhã. E aí, show, né? Dia 5 pela manhã, legal. Dá pra gente se programar, vamos fazer um live na hora. Legal, a gente obrigado, Rockstar, por ter feito essa boa pra galera que cobra. Exato. Só que o que aconteceu? E aí vai muito dessa questão que a Rockstar é o comunicação que tal. Na véspera, olha essa história. Na véspera, no dia 4, dia do nosso evento, Flow Games Awards, no dia 4, a Rockstar resolveu já fazer o upload do vídeo no YouTube e deixar programado pro dia seguinte. Assim que a Rockstar colocou isso, eu falei, vai dar merda. Não deu, sei lá, 3, 4 horas depois que eles tinham colocado o vídeo lá, vazou. E aí, durante o nosso programa, a Rockstar viu que vazou e aí eles resolveram publicar. A gente teve que parar o nosso programa pra ver o trailer do GTA e aí foi. Mas aí acabou vazando e eles publicaram antes. Cara, um dia eu quero ser Rockstar quando eu crescer. Acho que esse é o meu desejo. Eu poder fazer uma thread no Twitter. Denis, no nono Twitter vem aí. Exatamente. Gente, eu poderia ficar conversando com vocês muitas horas, assim, super obrigada, foi uma aula. Estou agora me sentindo um pouco mais preparada para fazer a minha introdução, meu debut no mundo dos games. E desejo muito sucesso aí pro Flow Games. Espero conversar com vocês mais vezes. Venham mais ao ouvir no podcast, porque temos muito sobre o que conversar, principalmente se a Rockstar decidir dar mais mini-infartos aí em todo mundo. Vai demorar, tá? Já te adianto que eles estão... Vai demorar bastante para ter outra informação. Você vai acordar no domingo de manhã e vai ter isso aí. Um post no Facebook da Rockstar. É isso aí. É bem isso aí mesmo. Obrigado, Ana.